Olá, eu sou a Karen e hoje nós vamos falar sobre felicidade. Esses dias eu estava fazendo o meu devocional e eu me deparei com um versículo que me chamou muito a atenção e se encontra em Salmo 144, versículo 15, que diz que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Mas quando nós olhamos para esse versículo, nós pensamos em nação, em um coletivo de pessoas. Mas se nós fizermos uma aplicação pessoal a esse versículo, pode surgir uma pergunta muito pertinente que nos leva a uma reflexão. E essa pergunta talvez seria: onde está a fonte da minha felicidade? Será que eu sou feliz porque Deus é o meu Senhor? Ou a minha felicidade depende da circunstância ou dos bens materiais que eu tenho? Se nós formos sinceros, muitas vezes nós vamos pensar da seguinte forma: se eu casar eu vou ser feliz, se eu tiver filho eu vou ser feliz, se eu conquistar aquele emprego dos sonhos eu vou ser feliz, se eu conseguir aquela casa que eu tanto almejo eu vou ser feliz. E muitas vezes nós depositamos a nossa fonte de felicidade em status, em bens materiais, em alguma circunstância que nós estamos vivendo. Mas fato é que quando nós de fato alcançamos isso que nós imaginamos que é felicidade, de repente isso já não tem mais o mesmo valor e isso já não tem mais o mesmo significado para nós. Existe um filósofo que diz que a vida ela é um constante pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E muitas vezes quando nós estamos muito mergulhados em redes sociais, muito mergulhados vivendo de fato, muitas vezes uma vida que não é nossa, admirando a vida do outro, nós pensamos que muitas vezes nós só vamos conseguir adquirir a felicidade quando nós alcançarmos muitas vezes aquilo que o outro está alcançando, porque de fato nas redes sociais muitas vezes é compartilhado aquilo que nós queremos mostrar e não de fato aquilo que nós estamos vivendo. E muitas vezes as pessoas elas tendem a compartilhar fotos, compartilhar algum determinado tipo de situação que a princípio parece ok, mas por trás às vezes não está. E não condenando quem está postando algo, quem deseja, faz isso no seu dia a dia de postar algo, mas a vida ela é muito mais do que um post no Instagram. E quando nós consumimos muito esse conteúdo, nós achamos que está faltando algo em nossa vida, que nós não conseguimos fazer uma viagem, que nós não conseguimos alcançar um determinado bem, um carro, uma casa, às vezes não por inveja, mas porque às vezes você está tão ali no seu corre-corre do seu dia, tentando, trabalhando, pagando conta, lutando para conseguir algo, e às vezes parece muito difícil, e aí às vezes a gente só vê a grama do vizinho, mas também não para pensar que ele gastou muito tempo para poder deixar com que aquela grama estivesse um pouco mais verde. E nós vivemos muitas vezes nessa questão de aparência e nós comparamos a nossa vida com a vida do outro, e isso pode trazer uma ânsia de ter, nessa questão de você buscar essas coisas para você conseguir ser feliz, ou às vezes conseguir mostrar que é feliz, mas de fato quando isso chega, o vazio ele ainda continua o mesmo, porque existe um vazio dentro de nós que somente o Senhor pode preencher. Por mais que nós venhamos a conquistar, por mais que nós venhamos a adquirir bens, ficássemos ricos, enfim, por mais que a sociedade olhasse para nós e pensasse: olha, aquela pessoa ali ela é realmente feliz porque ela tem um bom emprego, porque ela tem uma boa família, porque ela tem uma casa boa, um carro bom, ela não passa tanta dificuldade. Mas será que de fato Deus tem preenchido o coração dessa pessoa? Mas isso não cabe a nós questionar isso acerca da outra pessoa, mas olhar para dentro de nós e pensar se Deus tem preenchido esse vazio que tem no nosso coração. Quando de fato esse vazio ele é preenchido pelo Senhor, não importa os bens materiais, não importa uma circunstância, você é feliz. E não me leve a mal, eu não estou falando que ter bens, de ter um status, isso é ruim, e que ter dinheiro é ruim. Na realidade, o dinheiro ele deve ser o nosso servo, Nós não devemos amar ao dinheiro, a Bíblia nos diz isso. Quando nós temos recursos financeiros, nós conseguimos adquirir um bem, nós conseguimos terapia, academia, alimentação saudável, então muitas coisas que ajudam, a nossa mente, o nosso coração, mas nós não devemos amar o dinheiro.
ele deve ser nosso servo, e não só o nosso servo, mas como ele deve ser para nós um meio de ajudar as pessoas, de alcançar outras pessoas. O fato não está no dinheiro, o pecado não está no dinheiro em si, mas está no amor ao dinheiro, na depositar a sua esperança no dinheiro, depositar a sua felicidade em algo que certamente é passageiro e é corrompível. E uma pessoa que nos mostra que os bens materiais e as circunstâncias não se comparam em ter Deus como o Senhor e que elas não podem determinar a nossa felicidade, essa pessoa é Paulo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele está preso, ele está encarcerado. E ali naquele momento de certa vulnerabilidade, por assim dizer, de muito ter pregado o evangelho e por isso ter sido preso, Paulo ele escreve aos Filipenses não com uma forma de reclamar ou de tentar se justificar ou de buscar uma defesa própria acerca daquilo que estava acontecendo com ele. Não, ele tenta incentivar os irmãos de Filipenses a permanecerem firmes. Paulo, ele fala para aquelas pessoas fazerem tudo sem murmuração, sem contenda. Se você parar para pensar na sociedade que nós vivemos, possivelmente a situação em que ele vivia, se nós estivéssemos vivendo, talvez nós estaríamos murmurando, reclamando: Deus, eu estava aqui pregando um evangelho, eu estava fazendo isso para o Senhor. Deus, eu servi de segunda a segunda na igreja, eu fiz tudo ao seu benefício, pelo bem do evangelho, do cristianismo, e olha o que eu estou passando, e passamos a considerar isso de uma forma injusta, de certa forma, e começamos a questionar Deus a respeito disso. Mas Paulo, naquela situação em que ele poderia, de certa forma, olhando assim de uma perspectiva natural, ele poderia reclamar, mas não, ele sabia que aquilo ali não poderia pará-lo, aquilo ali não era nada comparado àquilo que Deus estava preparando para ele. Nessa mesma carta, ele diz que tudo que ele conquistou na vida, ele considera como perda para ganhar a Cristo. Então ele considerava todos os status, tudo aquilo que ele passou, todas as boas coisas que ele adquiriu durante a vida, tudo aquilo era perda, o status que ele tinha era perda. E ele, naquela situação de vulnerabilidade, ele incentiva aos filipenses se alegrar. É muito engraçado porque ele fala: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então demonstra uma pessoa que mesmo em uma perspectiva talvez ruim, ele sabia que Deus estava com ele naquele momento. Ele sabia que a fonte de felicidade dele não era as circunstâncias que ele estava vivendo. Muito pelo contrário, era o Senhor na vida dele. E Paulo complementa essa carta com algo muito poderoso. Ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que não importava se ele estava passando fome, se ele estava com todos os bens que ele precisava, se ele tinha um lugar para dormir, não importava, ele sabia viver com fome, com fartura, com nudez, com vestes, ele sabia viver com tudo, porque a fonte de felicidade dele não estava nas circunstâncias que ele estava vivendo, mas de fato no Senhor. Então ele fala para essas pessoas: vejam o que eu estou vivendo, não se entristeçam, porque mesmo eu estando aqui preso, o evangelho ele não parou, essas grades não impedem que o evangelho avance. Não fiquem tristes, não murmurem, não fiquem se contendendo um com o outro, não criem brigas um com o outro, mas de fato confiem no Senhor. Fazei tudo sem murmuração, sem contenda e com alegria, porque Deus, ele olha para nós, ele sabe a situação que nós estamos passando, mas essa situação ela é momentânea. Se nós esperarmos e tivermos fé em Cristo somente por aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, nós seremos os mais miseráveis dos homens. A nossa fé ela não deve se restringir àquilo que é terreno. Nós devemos contemplar e ter em nosso coração e exercer a nossa fé por algo que vai além, a nossa eternidade com o Senhor. A morte e a ressurreição de Cristo, ela não foi simplesmente para nos dar o melhor dessa terra, simplesmente para nos dar bens materiais, simplesmente para nos dar dinheiro, mas sobretudo e principalmente a nossa salvação. E pensando acerca dessas coisas, tem uma música que está muito forte ao meu coração que diz que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo foi o maior presente que Deus nos deu. Cristo nos deu a salvação. E o fato de termos Cristo em nossa vida, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então, por mais que nós desejamos alcançar coisas terrenas,
tudo isso é passageiro e não significa que todas essas coisas terrenas serão 100% boas, serão um mar de rosas, porque por mais que nós desejássemos casar, por mais que nós desejássemos ter filhos, por mais que nós desejássemos um emprego bom, não significa que ao alcançar essas coisas será um mar de rosas. Não quer dizer que é um casamento perfeito, não quer dizer que é um emprego perfeito, não quer dizer que o seu chefe é perfeito, não quer dizer que você é um funcionário ou um chefe perfeito. Então, todas essas coisas elas vão oscilar entre dias bons e dias maus. Então, não importa qual seja o dia, o importa é que Cristo está conosco. Então, o que eu quero deixar aqui para você hoje é que as circunstâncias elas não determinem a sua felicidade, mas que você possa se contentar no Senhor, entender que a partir do momento que Deus, ele não é só o seu Salvador, mas ele é o seu Senhor, você compreende que todas as áreas da sua vida está à disposição de Deus, à disposição para que ele possa cuidar, para que ele possa zelar, para que ele possa te mostrar o melhor caminho a seguir, as melhores propostas a você aceitar ou recusar. Deus, ele vai te direcionar por todos os caminhos por meio da sua palavra, porque tudo que Deus gostaria de nos ensinar está disponível na palavra de Deus, e que você possa confiar 100% no Senhor, porque quando ele é o Senhor da sua vida, você de fato é feliz. Seja abençoado na prática dessa palavra. Até mais.